É isso aí, estamos de volta ao programa E Agora José. Hoje é sábado, mais um tema do Plano Nacional de Educação. Hoje com a meta 17, que fala sobre a valorização do professor. Um tema que a gente já vem falando, não do PNE, mas no contexto geral, a respeito da valorização do professor. A gente já vem discutindo isso já faz algum tempo, Mas agora vamos falar em relação ao PNE. O que é que está acontecendo? O que pretende o Plano Nacional de Educação a respeito da valorização do professor? Boa tarde, doutor Guedes. Boa tarde, Omar. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil e da Rádio Internacional Lusófona. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação, é transmitido aos sábados, ao vivo, das 16 às 18 horas, pela Cultura Online Brasil, em São José dos Campos, e pela Rádio Internacional Lusófona, em Portugal. Como bem disse o Omar, nós estamos discutindo, minuciosamente o Plano Nacional de Educação, PNE, trazendo então as metas do PNE e suas respectivas estratégias. Hoje, vamos falar sobre a meta 17, a valorização do professor. É um tema bastante discutido, todo mundo já fala a respeito disso, muito se tem falado, nós temos trabalhos acadêmicos, inclusive, a respeito disso, que é um grande entrave. Esse é o problema, Nós temos muita teoria e nenhuma prática. E pouca prática sobre a valorização do professor. Todo mundo reconhece, todo mundo sabe que é necessário, Todo mundo, a cada governo que a gente vê, tanto entrando, saindo, independente de partido, seja oposição ou não, o que a gente vê é que todo mundo reconhece que realmente precisa de uma valorização do trabalho do professor. E o discurso é sempre o mesmo. No meu governo, a valorização do professor, o professor vai ser valorizado, É isso, é aquilo, O que a gente vê na prática é simplesmente nada. Mas, enfim, vamos ver o que o PNE nos reserva, O que é importante deixar claro aqui é que o professor é uma profissão e deve ser remunerada tal como apesar que alguns, outra. Até professores mesmo, não só políticos, mas alguns professores, colegas, acham que é missão, que é vocação. Eu não digo que não seja uma vocação realmente. Para ser professor e ser um professor de qualidade, não basta só conhecimento, evidentemente que não. Mas um camarada bem treinado na oratória, por exemplo, pode, ser um professor. E outros aqueles que já nascem, já nascem com esse dom de ensinar. Eu não digo de ser professor, porque professor é profissão. Mas o dom de ensinar, seja ele professor ou não. Mas o que nós precisamos acabar, e eu acho que já deveria ter acabado, é essa mentalidade de que o professor é um missionário como tal. Não precisa de remuneração. Opa, a parou, função dele é muito mais importante, algo divino vindo do céu. E aí você faz um voto de pobreza e que vai salvar a humanidade. E não é por aí. Senão o médico também não precisaria de remuneração, advogado também não, porque vai defender o inocente. Toda a sua profissão tem o seu lado romântico, e tem que ter o seu lado prático, bem remunerado. Prático, um lado prático, O médico, como você falou, ele faz o juramento de Hipócrates, deveria atender todo mundo, independente de qualquer coisa. E a gente vê que não é bem isso que acontece, O professor tem esse lado prático, que é o lado devocional também, claro, Mas não é só devocional. Agora, quando a gente faz algumas comparações, da média salarial dos professores e a média salarial daqueles que têm o mesmo nível de formação, é uma coisa absurda. Isso nós vamos mostrar daqui a pouco aqui no programa. Dentro do próprio governo. Sim. Você vê o concurso para a Polícia Federal, o concurso para o Judiciário, pessoas com nível médio de ensino, sim, ganhando bem mais, o dobro que o professor que tem o ensino superior.
Então isso é valorização, ou melhor, desvalorização, né? E é uma coisa inaceitável. É. Bom, enquanto o salário e a carreira não for atraente, o número de jovens dispostos a seguir a carreira do magistério vai continuar sendo baixo. Com e certeza. isso já é um problema que nós já discutimos Já estamos, aqui e estamos várias sofrendo vezes, atualmente, né? a gente É. está passando por isso, né? Porque acaba atraindo profissionais de qualidade Duvidosa. duvidosa, Exato. né? Ou aqueles que não conseguem arranjar emprego em outro lugar. Sem muito futuro, digamos É. assim, né? Então, e aí você quer resultados, você quer índices, metas, qualidade de educação. Então é o tipo da coisa, você tem um produto a oferecer que tem que ter uma qualidade, só que as ferramentas para se chegar nesse produto, elas estão avariadas, estão com problemas. É o caso, você paga mal, atrai professores de qualidade duvidosa, com boas intenções até, mas sem o preparo necessário. Qual é o produto final que você vai ter? Ele vai ser defeituoso, né? Vai ser defeituoso. Agora, uma outra discussão é comparar o salário dos professores do Brasil em outras partes do mundo, né? Então, um levantamento realizado pela OCDE colocou que a média do salário do professor é de $10.375 por ano. Por ano, Dados de setembro, dados agora de setembro de 2014, tá? Tá fresquinho. Numa lista dos países da OCDE, o top seria Luxemburgo com $66.085 por ano, seguido Ou seja, pela 6,6 vezes a mais. Né? O nosso é 10, nossa o deles é 66, É. seriam 6,6 a mais, né? $50.000 por ano na Alemanha, 48 na Suíça, e aí vai, Dinamarca, Austrália, Canadá, Holanda, Estados Unidos, né? Tem toda uma lista aí. Nova Zelândia, 28.961, né, dólares. Eslovênia, Escócia, França, Turquia, Israel, a média lá dá quase $20.000 por ano. Chile, México, República Tcheca, Estônia, Polônia, Hungria. O nosso salário só é maior do que o da Indonésia. Chupa, Indonésia. Chupa, né? Ganhamos do 6. Aliás, vou te contar uma história. A Indonésia, Lá é ruim, hein? $1.560, cara. É complicado, hein? Tem a relação também custo-qualidade de vida, né? Isso é uma coisa que tem que ser levantada também. Uma outra coisa que a gente poderia fazer para uma próxima apresentação é a relação desses países com o conceito mundial na qualidade da educação. Como é que eles estão? Será que o país que paga mais está com a melhor qualidade? Se a gente considerar que a qualidade é medida pelo PISA, Exato. né? Então você tem alguns dados aí que podem ser comparados. Cruzados, né? Claro a gente pode cruzar isso aí e ver claro que fica. assim, quando a gente pega, por exemplo, Xangai é o primeiro lugar no PISA agora, né? No PISA 2012, né? O salário dos professores lá não é tão alto, mas a questão da formação, da qualidade de vida e do custo de vida traz esse diferencial. Aí você teria que cruzar o IDH também, Aí tem né? uma série de estatísticas que dá para cruzar, né? Como, por exemplo, se a gente pegar aqui o Japão, $27.067 por ano. A Finlândia, né? A Finlândia que teve tem um resultado bom também. Não é isso? Mas não tem. Não. Finlândia está com 32 mil. Acima da média da OCDE. O Japão ainda está abaixo da média da OCDE. Tá, mas. Porém, a boa qualidade da educação no Japão, se eu estiver muito enganado, é o 6º ou 7º colocado no PISA. É que é obrigatório os professores realizarem cursos de formação continuada constantemente. É obrigatório. Então aí nós temos a meta anterior que nós já discutimos, que é a formação continuada, né? Outra coisa, o regime de dedicação é exclusiva,
O cara não trabalha em 3, 4 lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Tem uma série de outros fatores quando se cruza esses dados com a qualidade da educação. Exato. Você vê que são fatores que vão propiciar um trabalho mais digno e, consequentemente, um resultado melhor. O que nós temos no Brasil, além de baixos salários, e por ter um baixo salário, é o professor trabalhando em 3, 4 escolas, até mais às vezes, para poder compor no final do mês alguma coisa que, né, dê para sobreviver. Então aí, obviamente, a qualidade não é lá essas coisas. Um levantamento de 2012, tá? Não tão recente, mas 2012. 2 anos só, né? É um levantamento realizado pela Organização Internacional do Trabalho e pela Unesco. Ela colocou que o Brasil tem o terceiro pior salário entre 40 países pesquisados pela OIT, inclusive colégios particulares. Que tem muito colégio particular também que não paga bem, não. Né? Não é só a questão... São poucos os colégios particulares que pagam bem. Aliás, a pergunta que costuma se fazer, né? Quem paga mais? Estado... Estado não, né? Eu não posso falar estado porque entra município e federação. Rede pública ou rede particular? Quem paga mais? Olha, em alguns casos a rede pública. Então a média realizada pela OIT, ela diz que a rede pública estadual, né, a média da rede pública, ela paga mais do que a rede particular. Então, para você ter uma ideia, na rede particular, o seu salário é diferente de acordo com o seu nível em que você ensina. Na educação infantil, primeiro ao 5º ano, por exemplo, a média deles aqui na particular é de R$ 967,50. Para quem ensina no Fundo 2, R$ 1.439. Para quem ensina no ensino médio, R$ 1.918. Para quem ensina no ensino técnico, R$ 1.936. Para quem ensina no supletivo ou pré-vestibular, é menos ainda, né? 1.604. Então, no particular, eles identificaram que tem diferença pelo nível. Na rede pública, a diferença é pela titulação. Já não tem essa diferença por nível, né? Nível, mas sim pela titulação. Tanto faz no Fundo 1, Fundo 2 ou ensino médio. Então, a média de quem só tem graduação é de R$ 1.800. Para quem tem graduação e pós-graduação, vai para R$ 1.950, que dá menos de R$ 100. Para quem tem o mestrado, 2,5. Para quem tem o doutorado, 3.200. Tá de acordo com o seu título. Então, o título ele passa a ser mais valorizado na iniciativa pública do que na particular. Ainda que, na particular, os mantenedores, eles adoram chegar na frente dos pais e falar: olha, nós temos o professor, doutor, fulano de tal. É propaganda para eles, é marketing, né? O título do professor, nesse caso, é marketing para a escola privada. No caso da escola pública não existe marketing, né? O que seria o marketing da escola pública seria realmente a qualidade. E convenhamos, nós não estamos lá essas coisas. Bom, e a meta 17? Vai bem obrigado. Vamos lá? Vamos falar da meta 17. Qual é a meta 17? O que ela pretende? Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência do PNE. Estamos em 2014, 15, 16, 17, 18, 19 até 2020. Equiparar. Agora, aos demais profissionais com escolaridade equivalente, em que setor? Educacional? Não, é por ano de escolaridade. Não, sim, mas equiparar com que setor? Se é setor educacional ou se é setor privado? Não, isso não diz aqui. Porque nós acabamos de ver que professores na rede privada ganham até menos,
do que o das redes públicas. Como é que você vai equiparar isso então? Equiparar a quem? Aos funcionários do judiciário, por exemplo, com o mesmo nível? Mesmo tempo de formação? Não acho ruim não, cara. Não, também não acharia ruim. Não, porque um funcionário do judiciário com ensino médio ganha até R$3.000 por mês ou mais até, né? O superior até R$6.000 e vai por aí afora. Se for um motorista do Congresso ou da Câmara de Deputados, ganha muito mais que isso e tem o que, né? Não tem nem ensino médio de repente. Mas enfim. Para você ter uma ideia, quando se compara esses profissionais, né, com o professor no mesmo tempo de formação, atualmente o rendimento médio dos professores de educação básica em relação ao rendimento médio dos demais profissionais com a mesma escolaridade, não se sabe onde. A mesma escolaridade atualmente é de 51,7%. A meta é superar isso chegar aí, a 100%. A 100%. Então, o rendimento médio dos professores da educação básica atinge 51%. Não, se eu tiver, então, posso estar fazendo uma análise muito crua, eu sei. Mas se fosse hoje, seria literalmente dobrar o salário. É o salário. Eu, em primeira análise assim, de chofre, o que você entende é isso. 51,5%, né? 50% para 100, metade, né? É dobrar. Sim. Agora vamos ver as estratégias, né? São poucas estratégias, até porque não há como descobrir a roda nesse quesito, né? Então, a primeira estratégia trata do piso salarial nacional. Piso, a lei do piso. Lei do piso, famosa lei do piso. Então ela diz o seguinte: constituir por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano de vigência deste PNE, Fórum Permanente com representação da União, Estado, Distrito Federal, municípios e dos trabalhadores da educação para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Bom, o que instituiu a lei do piso foi a lei número 11.738 em 2008. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, em 2010, o piso do professor era de R$ 1.024,67. Em 2008 começou com 800 e pouquinho. Isso. Né? Bom, em 2011 passou para 1.187,08. 2012, 1.431. Então, de 2011 para 2012 teve uma subida considerável, né? Mas aí depois a porcentagem voltou a diminuir. Em 2013, 1.567, 2014, 1.697 e a projeção para 2015 é de subir 13,1%, 1.917,61. Aí você fala assim, pô, mas 15% de aumento é bom. Então, que a inflação está em torno de 6%. É o dobro. Né? O dobro da inflação. O dobro da inflação, aí é onde vem essa discussão, né? Como fazer o aumento do piso nacional? Via inflação ou via aumento do custo aluno? O custo qualidade aluno. Existiu aí uma forte corrente em fazer em função do custo aluno, né? Subia o custo aluno, subiria o salário do professor também, mas foi uma briga boa. Porém, a Confederação Nacional de Municípios, né, que é formada pelos nossos respectivos representantes, nossos prefeitos, eles querem que seja reajustado via inflação e não via valor aluno-ano. O quê? Via INPC, né? O Índice Nacional de Preço Consumidor. E não pelo Índice Qualidade Aluno, né? Aluno-ano, que é feito pelo Fundeb. Tá? O que acontece?
para esse aumento de 2015, vai ser considerado dados de 2013. Sim. Né? Por quê? Porque esse índice ele só sai em abril do ano seguinte. Então, em 2016, se manter esse tipo de ajuste, vai ser considerado 2014. Então ele sempre vai estar defasado aí 2 anos defasado, praticamente. Né? Agora, ou seja, o que a Confederação Nacional dos Municípios querem é que aumente o valor do aluno, do custo aluno, mas não aumente o valor do professor. Você sabe por quê, né? Vamos explicar por quê? Vamos explicar por quê? Então vamos. Aumentou o custo do aluno, maior repasse do governo federal para os municípios, mas esse dinheiro não chega no professor porque a regra seria outra. Entendeu? Vem mais do governo, abre mais a torneira pelo Fundeb, que na nossa opinião é um órgão extremamente corrupto. Não, o problema não é o Fundeb, não? O problema é o que sai do Fundeb e o que chega. O problema são as pessoas lugares. que estão lá, né? Claro. Então abre mais a torneira do governo federal. Candidato, você está sendo leviano, você não pode acusar um órgão de corrupção. Não estou afirmando. Isso daqui vai pra internet, cara. Não estou afirmando isso, estou só comentando. Abre mais a torneira federal, né? Abriu a torneira federal, entra, engrossa o município, né? Enche a banheira de dinheiro do município, mas a torneira para o professor ela continua só pingando, tá entupida, né? O que queria a regra era, entrou mais dinheiro no Fundeb, sai mais dinheiro pro professor automaticamente. Opa, não pode. É lógico que tem coisas por detrás disso, né? Tem. Portas que custam mais de 5 mil reais, reformas que nunca acabam, exatamente. Licitações que sabe-se lá quem, né? Sabe-se lá como que o cara ganhou, né? Um pacote, uma resma de folha de sulfite vendida a R$16, sendo que aqui na esquina a gente paga 12. É verdade. Mas ganhou uma licitação. Né? Um saco de arroz que custa 20 conto. Quando você compra por 9 no mercado, né? Qualquer um compra por 9. A gente ainda não entendeu o porquê que eles querem essa matemática que que a gente não entende, sabe? Agora, o presidente, mas a gente supõe. O presidente do Conselho Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski. Rapaz, esse é nome? Paulo Zielkowski. Zielkowski. Ele diz o seguinte: o atual critério tem implicado reajustes sempre acima da inflação e do crescimento da arrecadação dos governos dos estados, Distrito Federal e municípios. Isso inviabiliza o pagamento do piso dos professores. Mas alto lá! O dinheiro não vem exclusivamente da arrecadação do município. Exato. Também pode vir pelo repasse do Fundeb. Mas vem pelo repasse do Fundeb. Não. Foi sempre assim. Então, a minha sugestão, federaliza a educação. E é a proposta do senador Cristóvão. Federaliza a educação. Acabou. Mas aí eles não vão querer. Ninguém quer federalizar a educação, aí né? Perde a boquinha do Fundeb. Exatamente. Se federalizar a educação, o repasse de verba não vem mais para estado, para município, é federal. É federal, acabou, é pago diretamente da fonte para nós. Não tem intermediário. Não tem intermediário. O problema é esse, tem muito intermediário nas verbas. Aliás, no Brasil, em todas as áreas, muito né? Intermediário. Os atravessadores, né? Intermediário é igual pedágio, né? Cada vez que você passa por um, você tem que deixar uma contribuição ali. Pro próximo, vem o próximo e vai lá, deixando contribuição, né? Então, olha aí o grande enrosco que nós temos em questão de valorização do professor, não é? Porque ele passa necessariamente pela questão do salário. Sim, necessariamente, não tem dúvida, né? Não tem a menor dúvida disso aí. Né? E as correntes contra, o lobby contra dos municípios e até mesmo dos estados, né? Contra essa regra de aumento custo aluno e, consequentemente, aumento do salário do professor, é muito grande.
porque inviabiliza uma porção de coisinhas que ninguém vê, né? E acontece. Agora, mesmo com essa lei do piso do jeito que está, muitos lugares ainda não pagam o piso. Ainda não pagam, não cumprem A lei. com a legislação. Qual é o problema dessa legislação? Pega lá para ler. Qual é o problema dessa legislação? Não prevê punição. Exatamente. Não Aliás, prevê punição. Eu posso pagar o que eu quiser, não tem punição. aliás, todo o plano da educação, né, desde o primeiro até este agora, não há nenhuma previsão de punição. Ou seja, Isso que é coisa mais absurda. Não é nenhum Quem assinou plano. essa lei? Que é a coisa mais absurda? Quem assinou essa lei no ato da sua criação foi o ministro da Educação, Tarso Genro. na Tá? época, né? Na época. Depois ele saiu do governo, se candidatou ao governo estadual do Rio Grande do Sul, ganhou E ele não pagou. não cumpriu. Ele mesmo não cumpriu a legislação que ele fez. Então, que crédito a gente pode dar para uma pessoa dessa, né? Porque não tem punição, uai. Não tem, não existe uma responsabilidade educacional. Uma lei de responsabilidades Não existe, educacionais. não existe. Se existisse, talvez cumprisse. Talvez, porque eles arranjam inúmeras Assim, escapatórias. As leis são feitas com falhas justamente para poder Pra não ser escapar. cumprida. Para não ser cumprida. bom, a segunda estratégia fala do PNAD, que é constituir como tarefa do Fórum Permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Isso. PNAD, periodicamente divulgados pelo IBGE. Tá, isso daí. Aí também não dá prazo, né? Mas isso daqui já Mas existe, não- né? Então o PNAD já existe. isso já existe, então é acompanhar periodicamente, acabou. Constituir como tarefa do fórum. Então, primeiro então você ter cria o fórum, né? E Tem um uma das fórum tarefas de acompanhamento do fórum permanente. O que não acompanhamento. está sendo feito atualmente é esse acompanhamento, né? Sim. Então é só estabelecer as regras aí agora, né? Terceira estratégia fala sobre o plano de carreira. Aliás, o plano de carreira é a meta do meta 18, né? Mas aqui ele entra com uma estratégia. É sempre assim, né? Eles falam antes sobre alguma coisa, depois vem uma outra meta específica para aquele ponto, né? Um plano de carreira, implementar no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e Município, planos de carreira para os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observados critérios da Lei 11.738 de 2008, que é a Lei do Piso, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar. E isso é via salário, né? É porque Via salário. ninguém trabalha em 8 escolas diferentes Mas por amor à também educação. existe a escola de período integral. Se você parar para pensar, eles vão dar um salário por um lado e introduzir escola de período integral. Você vai trabalhar mais. Né? Então você vai trabalhar numa escola mesmo, só uma, porque você não vai ter tempo de trabalhar em duas. Agora Sim. reza pro salário acompanhar, né? Porque essa Agora, é a parte difícil. Plano de carreira, né? Uma pesquisa realizada pelo INEP em 2011 apontou que 57% das cidades não tinha plano de carreira. Agora, também tem um detalhe, né? Não adianta você apresentar o plano de carreira, né? Para falar que tem um plano de carreira, mas ser um plano de carreira chumbrega, um plano de carreira que não existe, um plano de carreira que demora 4 anos, para você aumentar para você aumentar 30 conto no teu salário. É. Vou dar um exemplo abstrato, tá? Coisa que eu nunca vi. É uma coisa que se chama interstício. Né? Você dá 4 anos para aumentar 30 conto no teu salário. O abstrato? Não, Guedes, você não... É bestado. Tá mais para abestado do que abstrato. É. O Guedes é um exemplo. Professor licenciado, pós-graduado, mestre, doutor. Há quanto tempo que você vem, né, trabalhando na sua carreira? E o retorno disso, ele satisfaz? Ele é pífio.
Não, eu sou obrigado a trabalhar em 5 lugares ao mesmo tempo? Para poder compor um salário adequado, né? Diga-se de passagem, nenhum dos 5 conseguem me suprir. Então todos eles é brincadeira, né? Ter, né, se é um salário adequado, e nós voltamos, a gente já falou isso no programa passado, cachorro correndo atrás do rabo. Sim. Né? Sou eu. Você volta no mesmo lugar, ou seja, salário. Se o salário é compensador, você não precisa trabalhar tanto assim. Só vai fazer isso se quiser. Agora, né, voltando a... Tem gente que a ganância é tanta que se não trabalhar 24 horas por dia, ele não consegue suprir a ganância. Mas esse é um outro detalhe. É um detalhe. Né? Só um detalhe. Vai lá. Até porque se o cara quiser realmente suprir a ganância, ele tem que ser deputado, senador, vereador. Aí ele não faz nada e ganha bem. Bom, o outro ponto tocado nessa estratégia é sobre trabalhar em uma escola só, né? Exato. Eu vou voltar na pesquisa da OCDE. A proporção de professores com dedicação exclusiva, ou seja, que trabalham somente em uma unidade. O Brasil tem uma proporção de 40% desses profissionais, ou seja, na lista 60%, em último lugar. 60% dos nossos professores trabalham em mais de uma escola. Né? Quando você pega, por exemplo, o México está à frente do Brasil nessa tabela, o Chile, Israel novamente. O mundo inteiro está na nossa frente, nós estamos em último lugar. Croácia, Itália, Espanha, Dinamarca, Canadá, Romênia, Finlândia, Portugal. Qual é o top? O top é a Coreia do Sul. 99,3% dos professores é uma escola só. Possuem dedicação exclusiva. Nos Emirados Árabes, 98%, Malásia, 97%, Singapura. E aí quando você cruza, Japão, quando você cruza esses dados com o PISA, você vê que tem diferença. Você começa a ver Exatamente. Que tem relação. Tem relação. Né? Vamos lá. Né? Os lugares que mais oferecem formação continuada, os lugares que melhor remuneram o seu professor, os lugares em que o professor trabalha em um único lugar, os lugares em que há cobrança, porque sim, tem que haver cobrança. Ninguém está fugindo dela, não. Quando você cruza esses dados, tá lá. E uma outra coisa que me ocorreu agora também é o nível de estresse do professor. Precisaria levantar dados. Então falou-se muito, nós já fizemos até um programa a respeito sobre o estresse do professor. Se nós cruzarmos isso, nós vamos ver que o Brasil, por estar lá com 60% do seu corpo docente brasileiro doente, corpo docente doente, porque trabalha em mais de uma escola também. Não é dizer que ele vai trabalhar numa única escola que ele não fica doente, fica. Mas imagina a probabilidade de ficar doente você trabalhando em 3, 4 escolas. É muito maior. Bem maior. Muito maior. Porque as escolas são o que são atualmente, nós vemos aí violência para todo lado. Então o professor sofre violência na primeira, sofre violência na segunda e na terceira escola. Ele vai acabar doente? Vai. Vai acabar afastado das 3 escolas? Vai. Vai aumentar o número de readaptados? Vai. E aí o que acontece? E aí você chama o professor de vagabundo. E aí o que acontece? Quando o cara ele tem uma outra condição, o que ele faz? Ele troca de profissão. Exato. Se ele a gente volta ao começo do programa. Exato. O cara ganha mal, o cara isso, e nós já falamos disso também. Troca de profissão. Já falamos disso também. Ou ele troca de profissão, o egresso do ensino médio nem vai para a licenciatura. E se vai trabalhar na empresa privada, porque ele não quer saber Então você tem um problema enorme, né? Com o adoecimento dos professores, o afastamento, a não reposição desses professores, porque não está vindo uma geração de professores aí, né? A gente já noticiamos aqui cursos que se fecharam, matemática, geografia mesmo, por falta de aluno. Ninguém quer licenciatura, né? Então você tem um agravamento da situação em proporções assim, eu diria, catastróficas, porque não é uma frente só.
né? são Você tem vários- várias frentes São vários colaborando fatores para, que se confluem afundar. aí. né? São vários afluentes, certo? Desembocando tudo no rio principal, falando em termos geográficos, que o colega aqui entende, né? Olha, nós temos 2 programas específicos no YouTube que vocês podem acompanhar. O primeiro dele foi em julho de 2013. Foi uma pesquisa realizada pela FGV, Exato, né? exato. O título é Por que tão poucos querem ser professores? Exatamente. Tem 1h40 de programa lá para vocês. É só ter saco e assistir inteirinho. Não, e é uma baita de uma pesquisa, Sim. por isso deu 1h40, né? E o outro, que foi em julho agora de 2004, aí é uma pesquisa realizada pela OCDE, Pesquisa Thales, Thales OCDE. né? A situação dos professores no Brasil segundo a pesquisa Thales. Então eu vou colocar o link do nosso Exato. vídeo, você Pra pode quem clicar, quiser pesquisar, pode assistir esses 2 vídeos. Bom, por fim, a 4ª estratégia: assistência financeira da União. Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, em particular, o piso salarial nacional profissional. esse aumento de assistência financeira da União, nós já estamos vendo aí a partir Fundeb. do Fundeb, né? São os repasses do Fundeb que vão aí para todos os lugares. Exato. Menos para o salário, Pro salário porque do eles não, professor. por quê? Porque os municípios em si, os estados não querem a regra que atrela o salário ao Fundeb, ao custo aluno. Agora interessante, né? Eu vi uma discussão, eu acho que eu até mandei para ti. Eu vi uma discussão porque várias estratégias do PNE tá falando ampliar a participação da federação, Exato. encaminhar Exatamente. mais dinheiro, e é sempre a União Que está né, entrando, despejando está dinheiro. sendo responsabilizada, Tá, né? tá Está despejando sendo dinheiro. responsabilizada. Aí eu volto a repensar a questão da federalização da educação Se proposta é assim, pelo Cristóvão Buarque. Daqui que eu Ué. cuido, né? Não é? Se eu tenho que bancar todo mundo, então deixa que eu cuide. Na outra ponta, eu vejo um grupo criticando essa postura, Sim, tem porque mesmo. seria porque eles falam que seria não seria manipulação, seria a concentração Do poder? de poder toda a concentração da educação ficaria no governo federal. Sim. E aí eles começam a falar do marxismo, não sei o quê, porque é lavagem lavagem cerebral, porque a ideologia não sei das quantas. Mas o governo muda. Sim. Da É mesma só forma. mudar o governo federal Sim, e aí ué. como é que fica? Sim. Tá, hoje nós temos o PT no governo federal. Vamos ser bem claro, vai. Esquerdistas, né? Vamos ser bem claro. São de esquerda, marxistas. São. Mais ou menos, Mais ou menos. Faltou estudar um pouco. Faltou, marxista de capa de livro, né? Tá? É a esquerda caviar, como Esquerda diz aí. caviar, né? Tendo dinheiro no bolso deles, né? Bom, mas deixa isso pra lá. outro Mas programa. imagina se tivesse mudado para de direita Aécio Neves, Coxinha. o PNE continua o mesmo. Tem esquerda caviar e o coxinha. Coxinha. Então vamos supor que sai a esquerda caviar E entra direita coxinha. entra a coxinha. Ia continuar centralizado O na mão do PNE, governo o federal. PNE continua o Sim. mesmo, ou seja, se já tivesse federalizado, ou se federalizar durante Dependente de um partido. governo de... qual o problema então? Então que esses grupos que são contra e estão tendo essa posição que você falou, é no mínimo ignorante. Não Sim. sabe o que está falando. Sim. Porque o governo ele muda a cada 4 anos, ou não. Ou não. Conheço um lugar aí que já faz 20 anos que não muda o governo. Né? Rapaz, ele tá feio aí fora, Tá. viu? Cidade tá um lixo. Vamos lá. Literalmente. Bom, essas foram as estratégias para o cumprimento da meta 17 do PNE, que fala sobre a valorização do Já professor. acabou? Já, esse daqui Agora que eu me empolguei? rapidinho. Já foi quase mais de 40 minutos aí de
de falatório. Programa, foram só 4 estratégias. Mas é que essa aí rendeu, Essa né? rendeu. Essa rendeu. E semana que vem vai render mais, muito mais. plano de carreira. Porque a Meta 18 fala sobre o plano de carreira docente. E pior disso tudo, só faltam 2. 18, agora na semana que vem, depois 19 e 20. E acabou. depois você quer saber qual que é? Que aí vai dar um pau, que a gente vai precisar de umas 8 horas aqui. Ô, louco. Gestão democrática. Putz, essa é brava também, né? Parceirinho. Bom, queria agradecer você que está nos ouvindo ao vivo. Né? Nós vamos para um breve intervalo. Exato. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, até o próximo vídeo. Né? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, escreva. Queria agradecer muito a paciência e a audiência. A nossa página no Facebook está à disposição, constantemente atualizada com as notícias da educação. E acesse também a Cultura Online Brasil, né? Uma web rádio que toca música 100% brasileira de todas as épocas, 24 horas no ar. Isso aí. E ainda tem a Gazeta Vale Paraibana, Também. que todo mês nós publicamos Um lá artigo fielmente a respeito. o nosso Há 3 artigo. anos nós temos uma coluna lá sobre educação. Né? É isso aí. Só esse mês que a gente não sabe o que vai escrever ainda. Ainda tá no meio do mês. Vamos lá. Vamos escutar a musiquinha então. Até mais.